Programa Questão de Ordem está de volta. Hoje o nosso tema é mobilidade urbana. Recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Edinho Guedes, do PMDB, e também a especialista e engenheira civil, a Érica Mota. Eu prometi não chamar de Mater, né? Não sei porquê, mas eu tinha colocado Mater. Érica, o presidente no bloco anterior está falando sobre a questão da integração, né, dos três poderes. E eu pergunto para você agora como é que está e como é que funciona a questão da integração para poder chegarmos a um plano que realmente seja efetivo e atinja a população de uma forma geral. Na verdade, o Edinho, ele mencionou a questão da obrigatoriedade de desenvolvimento de planos que já vem acontecendo desde o Estatuto da Cidade, que ele mencionou atrás. Então, inicialmente o plano diretor, depois o plano de saneamento básico, o plano de resíduos agora também, o plano de mobilidade. Então, muitas vezes esses planos eles são encarados como papel para colocar na gaveta, né? Então, a grande questão aqui que eu coloquei é a integração desses planos. Então, quando a gente está falando de mobilidade urbana, não tem como discutir mobilidade urbana sem levar em consideração a questão da habitação. Então, o plano de habitação, de mobilidade, o saneamento, o diretor, devem estar integrados. E nessa integração, por que é importante esse planejamento? É importante você ter a questão do zoneamento da cidade, né, da função de cada parte da cidade, assim dizendo, né? Por quê? Nós sempre teremos um problema de mobilidade se o trabalho, né, o acesso ao trabalho, a demanda de trabalho estiver no centro da cidade e as habitações, principalmente as populares, né, de interesse social, estiverem na periferia dessa cidade. Então, quando o trabalho está num lugar e as pessoas moram em outro lugar distante, naturalmente a mobilidade para que se desloque até o seu trabalho vai ser complicada aí, dado a quantidade de automóveis que existem e às vezes a ineficiência do transporte público. Então, o pensar numa cidade mais compacta ou descentralizada, né? Então você descentralizar, você morar próximo do seu trabalho, você ter acesso a lazer, você ter acesso a uma escola, você ter acesso de forma descentralizada é algo que contribui bastante para a melhoria da mobilidade urbana. Então, não dá para pensar em mobilidade urbana sem pensar no planejamento de habitação dessa cidade. Então, senão nós vamos reproduzir modelos que já estão fracassados. Se a gente pensar mesmo no Minha Casa Minha Vida, eles não estão acontecendo nos centros, né? Porque, naturalmente, os terrenos são caros, existe uma escassez de terrenos nas cidades. Então, essas moradias são produzidas na periferia dessa cidade. E onde que as pessoas trabalham? Então, esse deslocamento diário vai gerar um problema para a cidade. Isso é incontestável. Então, pensar nisso, pensar no onde está cada coisa, né, qual o uso que se faz e integrar esse planejamento é importantíssimo para a cidade. Então, presidente, em cima disso aí, como é que está a questão do planejamento hoje, daquilo que se tem hoje para a cidade de Jacareí? O senhor tem uma visão ou daquilo que está sendo feito ou daquilo que dá para se fazer e que pode ser feito aqui na nossa cidade? Nós temos uma avaliação. Primeiro, assim, a gente acaba repetindo o modelo que a Érica bem colocou, às vezes até muito por uma questão de mercado, né, de não ter terreno disponível aqui, ou os empreendedores, no caso do Minha Casa Minha Vida, terem interesse em construir e existir a demanda antes de morar numa habitação do que não ter onde morar, que era o caso, a gente tinha muita gente morando em favelas, em área de risco e tal. Então, óbvio que hoje elas moram melhor. Mas nós já vivenciamos os impactos que essas comunidades tiveram. Assim, Jacareí foi uma das cidades que mais tiveram Minha Casa Minha Vida no Brasil. Foram mais de 1000 unidades entregues já aqui na cidade. E assim, a Câmara é a porta de entrada dos impactos que isso gerou nessas localidades, com falta de transporte, falta de unidade de saúde, falta de vagas na escola. Então, assim, de fato nós vivenciamos isso e não é um problema fácil de resolver. Jacareí foi, né, nesse ponto, foi vanguarda na região com relação ao plano diretor, foi uma das primeiras cidades já em 2003 a ter seu plano diretor. Nós já passamos por 2 revisões do plano diretor e a última pontuando exatamente um vetor de crescimento que nunca se esperava que Jacareí tivesse, que é lá para a região, já havendo a ligação, a conurbação com São José dos Campos e a região lá próxima à própria Sherry. E, então, assim, eu penso que nessa questão do plano diretor, a gente
está com um desenvolvimento razoável, né? Bem planejado, bem mapeado, as tendências de crescimento da cidade. A nossa lei de uso do solo, nós tivemos bastante maturidade em fixar as outorgas onerosas para que houvesse uma verticalização, mas também com fundo de financiamento para as obras que, só para entender, outorga onerosa, a gente fica falando do urbaniquez, aqui tem o juridiquez e o urbaniquez também. Outorga onerosa é um valor que, se o empreendedor ele vai ocupar um terreno no centro para verticalizar, para construir prédio, então aquela rua que foi projetada há 30 anos atrás para ter uma casa, vão ter 15 casas uma em cima da outra. Então, dependendo do número de andares, ele tem que pagar um valor por andar, e esse dinheiro vai para um fundo, e esse fundo, esse dinheiro é utilizado exatamente para poder diminuir o impacto que esses grandes adensamentos no centro começam a gerar. Readequação de linha de esgoto, de água, a própria questão do trânsito. Então, isso é uma legislação moderna que nós fizemos numa das revisões do plano diretor. Então, nós temos essas ferramentas. Acho que o que falta, e a Érica colocou bem, é interligar essas ferramentas. Interligar ela agora com o plano municipal de mobilidade urbana que está sendo gerado. Temos aí agora, com a gestão por meio de uma concessionária a longo prazo, um plano municipal de tratamento de resíduos sólidos regular, e a gente tem que... É uma concessão que começou há pouco tempo, então nós estamos em processo de análise, mas já começamos a ter um tratamento de lixo que não tínhamos antigamente. Então, eu vejo que nós estamos começando e caminhando numa direção positiva. Só que eu penso que, para que isso seja mais concreto e que seja mais próximo do que a população precisa, nós precisamos realmente abrir esse canal de comunicação. E a proposta, né, já entrando um pouco no assunto, é que a Câmara faça esse canal, seja esse canal. Não só através de audiências públicas, que muitas vezes a população não tem condição de vir aqui no horário, em que pese, mesmo que a gente faça depois do horário de expediente, 7 horas da noite e tal, mas usando também as ferramentas eletrônicas, que hoje é uma realidade. Então nós estamos num processo já de modernização do site da Câmara para que possamos abrir essas enquetes, né, fóruns de participação com sugestões concretas, e através da TV Câmara também, abrindo mais debates, promovendo mais debates. Hoje nós trouxemos uma convidada de São Paulo para cá, mas a ideia é que nos próximos debates possamos trazer lideranças de movimentos de mobilidade urbana. Nós sabemos que temos aqui dos ciclistas, para vir aqui e contribuir com a sua opinião, e para que a gente comece a rascunhar aí esse raio-x da cidade. Então, para que a gente possa encontrar as ferramentas técnicas que já criaram para resolver os problemas e a necessidade de fato que a população tem. Daí, fazer essa amarração. Então, eu penso que a gente está num momento muito fértil para esse debate. Você falou na questão do debate que envolve, logicamente, a participação da população com relação a isso. Eu já pergunto para a Érica e depois estendendo a pergunta para o senhor, é o seguinte: como é que é a questão da participação nos modelos que você já conhece? Você comentava que a respeito de um modelo que, inicialmente, o modelo hoje, padrão, digamos, para o mundo hoje, no início não foi tão bem aceito e hoje já é padrão para o mundo. Como é que funciona, como é que funcionou esse modelo e como é que a população recebeu, como é que foi a participação da população com relação a ele? O que eu comentei, na verdade, foi um caso recente que nós acompanhamos como associação. Naturalmente, os processos participativos, eles já são históricos e todos esses instrumentos contemplam a participação popular. Então, tem as questões das audiências públicas e agora já também se utilizando de processos mais modernos como o Facebook, os sites. Então, já está se fazendo uso desses instrumentos. O que nós acompanhamos mais recentemente é um processo chamado Charrette Meeting, que é um nome meio interessante, mas na verdade é um processo em que se traz a sociedade, se traz os vereadores, a prefeitura, a sociedade organizada, para discutir uma visão de cidade. E nessa discussão, em paralelo à discussão do que se quer e do que está se pensando para essa cidade, se faz que se chama facilitação projetual. Então, assim, quando se discute, algumas pessoas fazem um projeto. Porque a população, quando discute, ela tem dificuldade de compreender, né? Então, é uma linguagem, às vezes, muito, muito urbanesca, como você colocou, né?
Então, isso é uma facilidade. Então, essa facilitação, assim, enquanto vai se discutindo, então, que determinado uso pode ser dado para uma determinada área da cidade, ali pode ser uma praça, a praça poderia contemplar isso, ou aquilo, uma ciclovia, ou um parque. Enquanto se discute e vai se chegando a um consenso, se realiza um projeto ali, se desenha rapidamente, e a pessoa consegue compreender o que ela... mas não, talvez seja melhor, é como a gente vai fazer um móvel planejado, ou vai discutir uma planta de casa, mas acho que se ficar um pouquinho mais para cá, ou melhor, pode ser interessante. Então, esse tipo de contribuição. Então, essa é uma ferramenta que contempla, que se estuda anteriormente o plano diretor, então, para se compreender o tipo de uso e ocupação de solo, zoneamento, tudo adequadamente, mas se promove essa discussão de uma forma mais ilustrada, eu diria, né, para a população compreender melhor. E isso tem trazido alguns resultados muito interessantes. A gente acompanhou algumas delas no Rio de Janeiro, com um arquiteto que nós conhecemos de Porto Alegre, e tem sido bem interessante esse processo de participação na elaboração do que é a cidade, né? do planejar essa visão de cidade e do que pode se realizar nessa cidade. Presidente, então, como é que a população, baseados nisso aí, como é que a população pode ser mais efetiva nesses debates, né? Porque, às vezes, quando se fala em debate, muita gente entende que o debate é a briga. Você traz para cá e cada um puxa para o seu aquilo que acha que é melhor, então torna-se uma briga. Mas como é que funciona? Qual é o sonho que o senhor tem aqui como presidente da Câmara de debater? Porque o senhor fala bastante na questão de debater, o senhor que está bem próximo à população, que quer conversar com a população. Como é que a população, nesse caso, pode contribuir melhor nessa questão do debate? Acho que você foi muito feliz na tua colocação, porque assim, existe uma confusão entre debater e bater boca, né? São duas coisas totalmente diferentes e que não se confundem. O debate é a troca de ideia, realmente, porque o poder público ele é um facilitador do que a população quer. O poder público, diferente da iniciativa privada, o lucro da iniciativa privada é a diferença que ela faz do investimento e o dinheiro que ela arrecada. O lucro do poder público é a satisfação da população. Então, para atingir satisfação, como bem colocou a Érica, o móvel planejado, você tem que saber o que a população quer. Então, o debate, ou talvez a conversa, vamos mudar a palavra aí, ela é fundamental, né? Não tem como você governar sem isso. Mas eu penso que, assim, muitas vezes por escolha de metodologias de conversas ou metodologias de debates equivocadas, pode-se criar, né, uma falsa percepção do que seja essas audiências. Ou audiências muito... onde tem pouca participação, na verdade você faz quase que uma apresentação, não é uma audiência, onde você convida as pessoas, elas vão lá participar, apresenta-se um slide e tal, terminou, tchau, acabou. E daí quem vai não sente parte, não sente que construiu e acaba não voltando. Então, hoje o desenvolvimento aí das tecnologias sociais, né, o próprio desenvolvimento da psicologia, tem trazido outros modelos, né, de facilitação, de integração e tal. Nós temos em Jacareí há algum tempo o modelo do orçamento participativo já implementado aqui. É um modelo, eu nem acho que seja assim ainda, nós com o passar dos anos, eu acompanhei vários anos, um certo esvaziamento. Acho que a gente tem que também tem que repensar esse modelo, como atrair mais o pessoal, porque a ferramenta ela é fantástica, né? Você atrair as pessoas para opinar sobre o orçamento da cidade. Então a gente vai ter esse mesmo desafio aqui. A ideia, enquanto Câmara Municipal, com relação à mobilidade urbana, sendo preciso aí na sua pergunta, é criar realmente essa sugestão dada pela Érica, me interessou bastante. Nós já tínhamos tido uma conversa com outro grupo de psicólogos que tem um outro método de facilitação de debates coletivos e tal, mas deixar muito bem claro isso, terminar essa formatação da metodologia e fazer um cronograma com começo, meio e fim. Então, iniciaremos esse processo no mês tal e terminaremos no mês tal com resultado tal, que vai ser uma minuta aí do que seria o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Então, a ideia é essa, fazer essa proposta para a sociedade, chamar aí os segmentos organizados para isso e também construir as ferramentas de participação. Óbvio, a ferramenta mais fácil será a participação direta nas audiências previamente divulgadas, com datas e amplamente divulgadas para que todos possam participar. Mas também hoje, como temos perfis no Facebook, o site da Câmara, os e-mails que iremos criar para isso, e a própria TV Câmara, a tendência é que multipliquemos isso, mas
Não está pronto ainda a proposta, né? A ideia é abrir esse debate, até para aguçar um pouco a curiosidade da população e nos procurar. E já faço o convite aqui a todos que se identificam com o tema a nos procurar para ajudar a construir isso. Mas a ideia é que possamos começar já 2014 com o desenvolvimento desse trabalho e fechar o ano para quando começar 2015, que é o ano limite, já com uma proposta e com a contribuição concreta e para a formulação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Maravilha. Infelizmente, nosso tempo aqui é tão curto, passa tão rápido, com tanta coisa para falar ainda sobre esse tema, mas que não vai parar por aqui, como o presidente já bem frisou. Mas o nosso programa vai ficando por aqui e eu quero agradecer aqui a presença da engenheira civil e especialista em gestão pública, Érica Mota. Muito obrigado, Érica, pela sua presença aqui e suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa da Câmara de trazer à tona esse tema que é muito importante para a sociedade. Acho que ele impacta não só naquele dia a dia nosso, de ficar parado ali, mas tem um impacto muito grande na saúde, na nossa saúde física e mental, né? Então, o trânsito é algo que realmente tem impactado muito, os acidentes de trânsito também, a gente tem uma infinidade de temas aqui que não puderam ser tratados, a própria questão das calçadas, que são medidas. Então, o que eu quero é colocar assim, existem medidas, às vezes muito simples, que podem impactar enormemente uma cidade. Então, e que traz o principal modal, que são os pedestres, né? As pessoas que caminharem. Então, a questão das calçadas é muito importante. Acho que a gente não pode entrar especificamente em cada um deles, mas eu gostaria de colocar aqui essa questão, né, que traz um grande problema de risco de quedas e de impacto, inclusive econômico, para a cidade. Então, acho que esse é um tema, acho que pode ser até um outro tema a ser tratado aqui, que rende muita discussão também. Mas parabenizar pela iniciativa de estar, principalmente, trazendo isso para uma discussão com a sociedade, tem que ser participativo, o cidadão tem que compreender que ele tem um papel importante nessa discussão e trazer as suas ideias e suas reivindicações também. Maravilha, obrigado, Érica. Eu também quero agradecer a presença do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Edinho Guedes, pelo PMDB, por trazer esse tema e por participar também do nosso programa e suas considerações finais. Bom, que agradeço aqui o espaço, né, e a ideia é que a gente possa realmente construir isso de forma conjunta, com embasamento técnico, com embasamento científico, sem achismo, né, sem eu ouvi dizer que tal lugar que a gente construa em Jacareí as soluções para Jacareí, né? Nós passamos muito tempo não tendo essa qualidade no debate e só copiando e olhando para as cidades do lado, como se a gente não tivesse capacidade de construir o nosso próprio modelo para resolver nossos próprios problemas. Então, o ponto de partida é esse, que consigamos mapear aí os problemas de Jacareí e consigamos com a nossa própria, nosso próprio esforço, obviamente abertos à contribuição de todos, construir as soluções para Jacareí. E o convite que eu deixo a vocês aí que nos acompanham, o cidadão consciente que quer aí, contribuir com o crescimento da cidade, é fazer uma reflexão sobre... A gente já sabe o que a gente não quer, mas fazer uma reflexão para definir o que a gente quer em termos de mobilidade urbana e como a gente encontra isso. Então, mais uma vez, friso, teremos aqui esse debate de mobilidade urbana através dessas audiências públicas, mas eu gostaria muito de reforçar esse convite no sentido que venha com o coração aberto para propor, porque para enxergar o que falta, né, nós já temos aí, e hoje com Facebook, com celular, máquina fotográfica, a gente multiplica isso. A gente precisa agora unir forças, né, para saber o que vai resolver o nosso problema e o que a gente quer. E o poder público não tem a varinha mágica para descobrir isso sozinho, vai fazer isso com participação da população, porque todos nós fazemos parte de um meio só, que é a cidade. A cidade somos nós atuando de forma conjunta e colaborativa. Então, faço esse convite, aguardem que em breve estaremos juntos aí, construindo juntos essas soluções. Muito bem, mais uma vez obrigado, presidente Edinho Guedes, e também a Érica Mota, e o nosso Questão de Ordem vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.